A primeira fase aconteceu lá no citoplasma da célula, lembra que a gente chama de glicólise, né? Lembrando que em grego, glicos é alguma coisa como açúcar e lise é quebrar. Tá? Então é glicólise, está escrito errado aí, tá? Não é glicose, não é glicólise, que é a quebra da glicose, tá bom? Então isso acontece na membrana, tudo bem? Pois bem. Aí, o que nós vamos ver hoje? Que existe um processo que é chamado de ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, né, que vai acontecer na matriz da mitocôndria. Poxa, o que é a matriz da mitocôndria? Olha, imagine assim que a mitocôndria, se ela fosse uma célula, então ela teria também um citoplasma, né? Seria como se fosse o citoplasma da mitocôndria, ali é a matriz da mitocôndria, tá bom? Muito bem, e vai ter uma outra que a gente vai falar só na semana que vem, e essa vai acontecer na membrana interna da mitocôndria, que também é conhecida como crista da mitocôndria, tá? Que é essa parte aí sinuosa que você está vendo aí, a setinha apontada. Mas hoje a gente vai começar a falar do ciclo de Krebs, que é o NAD+. Então não é só NAD, é o NAD+. Eu quero saber o que é o NAD+. Isso, né? Gente, esse NAD ele está buscando um elétron e quando ele achar esse elétron ali no processo, nossa, ele vai ficar muito energizado, né? Tá bom? E aí, isso aí vai ser usado numa outra situação que a gente só vai explicar na outra semana, tá bom? Mas vamos ver aqui, ó, eu tenho um esqueminha aqui que eu fiz da aula anterior, lembra? Que é como que acontece a glicólise lá no citoplasma. Tá? Então eu tenho uma molécula de glicose e aí eu preciso separar essa molécula de glicose, que ela tem 6 carbonos, numa outra molécula, que é o piruvato, que só tem 3 carbonos, que é o que as bolinhas estão representando aí. E para começar esse processo, eu começo gastando um ATP, ou seja, eu começo gastando energia. Tá? E aí olha o NAD aparecendo ali, ele aparece de bobeira ali, captura, né, tem 2 NADs ali, capturam 2 elétrons, e esse NAD, ele já está carregado de uma forma que depois essa energia o nosso corpo consegue utilizar. Quando que o nosso corpo vai conseguir utilizar isso? Lá na última fase da respiração, que a gente vai ver na semana que vem, tá bom? E aí, ó, o que vai acontecer? Tá vendo que a molécula de glicose, que era com 6 carbonos, se transformou em 2 moléculas com 3 carbonos? E isso é que a gente chama de glicólise. E o nome dessa molécula com 3 carbonos vai se chamar ácido pirúvico. Também pode ser chamado de piruvato, tá bom? E aí, este piruvato é que vai começar a ser utilizado na próxima fase da respiração. Muito bem. Então vamos ver aí. Então antes de começar o ciclo de Krebs propriamente dito, o piruvato ele precisa ser oxidado, mas isso já vai acontecer na matriz da mitocôndria, tá bom? Então como é que acontece? Ó, vai entrar essa coenzima ASH, quando ela entra, vai haver uma perda de carbono. Como que perde o carbono? Vira CO2, aquele CO2 que vai sair na sua respiração, tá? E aí você viu que ele ficou só com 2 carbonos? Além disso, ó, vem outro NAD+, e pega mais um pouquinho aí, mais um elétron, mais uns elétrons, né? Não é um só, tá? Para formar o NADH, tá bom? E aí, isso aqui vai virar uma tal de acetilcoenzima A. E é essa molécula aí que precisa entrar num ciclo que está acontecendo. Gente, porque ó, o saldo, então eu tenho 2 NADH, 2 acetilcoenzima A, tá? E aí vai liberar 2 gás carbônicos, tá bom? 2 moléculas de gás carbônico. Ó, eu vou passar o ciclo bem rapidinho para você ver que é um ciclo mesmo, e depois eu vou passar devagarinho para a gente fazer junto, tá bom? Ó que legal, ó. Tá vendo que tá girando? Ó? Né? Então eu vou voltar para a gente entender cada etapa aí. Ó, a acetilcoenzima A, ela entrou ali. Aí ela tem que se ligar com esse cara aqui, ó, o oxalacetato. Por que tem 2C entre parênteses e 4C entre parênteses?
Isso é o carbono. Eu preciso decorar os nomes? Não, mas eu preciso saber a quantidade de carbono, tá, gente? Isso quando vai cair lá no vestibular, etc., é complicadinho. Então, se você lembrar o carbono, quando para de perder carbono, quando começa a ganhar carbono, aí é importante, tá? Então, olha lá. Então, a acetilcoenzima A se ligou com oxalacetato. Se um tem 2 carbonos, o outro tem 4 carbonos, vai formar uma molécula com 6 carbonos, que é o citrato, tá, ok? O citrato, ele vai passar por uma reação que não tem muita importância para a gente aqui no ensino médio e vai virar um isocitrato, tá bom? Continua com 6 carbonos. Aí, olha só, ele perde um carbono na forma de CO2. Lembra lá, ó, que esse CO2 vai sair na sua respiração, tá bom? De novo, vem mais um NAD que está oxidado para pegar mais elétrons aí. E ó, vai formar um alfa-cetoglutarato. Não precisa decorar o nomezinho, tá? Não precisa decorar o nomezinho, mas é bom lembrar que ó, de 6C foi para 5C, liberou um gás carbônico, tá bom? E aí, ó, depois vai virar um succinil-CoA, com 4 carbonos. E vai liberar esse tal de GTP. Alguns podem falar sobre isso, outros não. Porque o próprio organismo vai transformar esse GTP em ATP, tá? Lembra quando você viu lá no 2º ano a genética, que tinha adenina e a guanina? Então, né, é mais ou menos isso aí. Tá? Ele é um tipo de um nucleotídeo também. Aí o G vai transformar em A. Tá? Bom, e sumiu uma setinha minha que tinha ali, mas tudo bem. Aí o succinil-CoA4C, ó, a partir do succinil ali que liberou esse GTP, ele não perde mais carbono, tá bom? Aí, ó, vai passar para succinato. Aí, ó, esse FADH, eu não falei dele até agora. O que acontece aí é semelhante ao NADH, né, o NAD+, que virou NADH, só que ele vai conseguir pegar menos elétrons, tá? E isso vai fazer diferença lá na outra fase, que a gente vai falar na aula que vem, tá bom? É isso que a gente precisa saber, não mais do que isso aqui, no ensino médio, tá bom? Bom, e aí o fumarato vai se transformar em malato, né? Vai sofrer uma reação, claro, tá bom? E por último ali, ó, ele vai se transformar em oxalacetato. Lembra quem é oxalacetato? Foi quando a acetilcoenzima A começou. Então o ciclo recomeça. Lembra que a gente formou 2 piruvatos? Então vai vir uma outra acetilcoenzima aí e o ciclo recomeça. Por isso que fala que é ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Tá bom? Eu espero que, se ficou confuso, essa é a vantagem de ser uma aula em vídeo, né? Você volta, né? Você vê com calma, você anota, faz o esqueminha, tá bom? Sem medo de ser feliz. Principalmente você aí que quer passar no vestibular, né? O mínimo aí a gente tem que tentar aprender, tá bom? Muito bem, dito isto, eu quero saber de você, se você prestou muita atenção, mais ou menos atenção, pouca atenção, atenção alguma. Então vamos ver aí. Na célula, onde ocorre a fase da respiração chamada ciclo de Krebs? E qual o saldo de adenosina trifosfato? Então, esta aula, depois vai ter um resuminho geral aí. É importante saber que ocorre na matriz da mitocôndria, a professora já falou, ocorre na presença de oxigênio, tá? Precisa o oxigênio estar presente lá, produz 6 NADH, mais 2 da oxidação do piruvato, totalizando 8 NADH. Né, porque lembra que a oxidação do piruvato ela é anterior ao ciclo de Krebs, né, antes da coenzima lá entrar no ciclo de Krebs. 2 FADH2, 2 moléculas de GTP que vão virar ATP e libera 4 CO2. Aí, ó, se a gente pensar aí, mais 2 CO2 da oxidação do piruvato, que vai totalizar 6 CO2, aquele gás carbônico que sai na sua respiração, tá bom? Bom, então o saldo geral aí, ó, da glicólise mais o ciclo de Krebs. 10 NADH, libera 6 CO2, 4 ATP e 2 FADH2. Isso é o que a gente tem até agora. É importante saber disso? Para a próxima aula, tá bom? O que nós vimos nessa aula? No processo de respiração celular, há, em primeiro momento, uma fase que ocorre no citoplasma, a glicólise,
e depois outra fase que ocorre na matriz da mitocôndria, o ciclo do ácido cítrico. Na próxima aula veremos a etapa da respiração celular, o real papel do gás oxigênio.